Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Vamos lá. Aí, dessa vez ficou meio tortinho, né, amados? Ai, ai, ai. Fica aí. Fica direitinho, vai. Assim. Tá meio torto, mas vou deixar assim, tá, amados? Assim tá bom. Vamos lá. Vou dar continuidade. Vai entender esse Deus, amigo? Só quer tentar entender? Ele sabe o que a gente faz, mas nos recompensa pelo que a gente é. É meu povo. É a menina dos meus olhos. Não é perfeito, mas fui eu que escolhi. Agora presta atenção. Aí, veja bem, aí o que ele fala? Não é perfeito, mas foi eu que escolhi. Aí o que ele está dizendo que as pessoas que estão aqui foi Deus que escolheu. E que foram pro templo físico, para a religião evangélica. E sendo que, na verdade, o Pai escolhe, o Pai justifica aquele que escolheu andar no caminho que é Yahushua. É diferente, amados. Tá? Ele justifica, porque na verdade, amados, Yahushua, ele não morreu para os evangélicos, ele não morreu para os católicos, ele não morreu para os espíritas, ele não morreu para nenhuma religião. Ele morreu para a humanidade. Mas só é escolhido, só é justificado aquele que escolhe o caminho que é Yahushua e que sai do físico e que vai para o espírito, tá certo? Aquele que sai da religião, que é a porta larga, que é o físico, e vai para o espírito, que é o caminho, que é Yahushua, que anda no Pai e no Filho, tá certo? Então, ele aqui está falando que Deus escolheu quem? Esses que estão aqui no templo, e sendo que o verdadeiro Deus não habita aqui, como a gente já viu, e o verdadeiro Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de algo, de alguma coisa física. Ele não é servido por mãos de homens. Então vocês vejam que o escolher é nós que escolhemos. O Pai, ele chama a todos. O Filho, ele chama. Mas só é justificado aquele que escolhe sair do físico e ir para o espírito e andar no Pai e no Filho. Tá certo? É diferente. Vamos ver o que ele vai falar. Atenção, Deus sabe. Então, logo, entretanto, Deus sabe que a gente não precisa ser o resultado daquilo que a gente faz. Logo, então, nós podemos viver do resultado daquilo que Ele fez por nós. Quem sabe está dando errado porque nós estamos vivendo o resultado daquilo que fazemos, e não daquilo que Ele fez por nós. Porque quanto mais olhamos... Mas é isso que eles fazem, amado. Eles estão vivendo o resultado de fazer as coisas, não o que Ele fez por nós. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando de coisas físicas, mas a verdade, as pessoas estão vivendo de fazer as coisas. Fazer o quê? Ir no templo físico, praticar todos os atos da religião. Dízimos, ofertas, ceia, batismo e tal, parará, levar pessoas para a igreja e tal, aquela coisa toda. E sendo que a pessoa não está vivendo o que Ele fez por nós, o que Ele fez por nós, o que Yahweh fez por nós. Ele enviou o Filho, e o Filho se entregou por nós. E o Filho se entregando por nós, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para nos dar a liberdade nele. O problema é que as pessoas aqui não estão vivendo o que Yahweh e Yahushua fizeram por nós. Eles estão vivendo o que a religião quer que eles vivam. Porque se eles vivessem no que Yahweh e Yahushua fizeram por nós, eles teriam viver na liberdade que Yahushua nos deu para viver adorando o Pai em Espírito em verdade.
Tá certo? Mas vamos ver aqui o que é esse viver que ele está falando aqui. Porque o viver que ele está falando é o viver em que? Está na religião? Não bate com o que está na escritura. Porque nós temos que viver no que Yahweh e Yahusha preparou para nós, no que eles fizeram por nós. Tá certo? Então vamos ver o que ele vai falar. Perdão. E não daquilo que ele fez por nós. Porque quanto mais olhamos para ele, mais dele temos. Então, quanto mais olhamos para ele, no espírito e não no físico, mas dele temos. Temos o que? No espírito também. Dele nos dá mais sabedoria, mais conhecimento. Mas não é no físico. Só que aqui, para olhar para ele no sistema religioso, é olhar para ele como? Indo no templo físico, ouvindo o líder religioso, cantando, tudo físico, coisas que o pai e o filho não aprovam. Aqueles que estão em Cristo não recebem porque merecem. Aqueles que estão em Cristo recebem o que Jesus merece. Então veja bem, aqueles que estão em Cristo estão aqui em Yahushua, não estão numa religião. Mas aqui, para as pessoas estarem em Cristo que ele fala, a pessoa tem que ir para uma religião. E sendo que o verdadeiro Yahushua não está aqui, não entrou em templo feito por homens. Tá certo? Então, aqueles que estão em Yahushua, que andam em Yahushua, não é que andam numa religião. Tá certo? Recebe o que ele falou aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Cristo não recebem porque merecem. Aqueles que estão em Cristo recebem o que Jesus merece. Então, aqueles que estão em Yahushua recebem o que Yahushua merece. O que Yahushua merece? Yahu, ele deu as ovelhas para Yahushua. Nós somos as ovelhas de Yahushua, ele é o pastor. Tá certo? Então, como nós somos como Yahushua é o nosso pastor, e é no espírito, nós recebemos o que ele recebe também, porque ele recebeu do Pai, ele ensinou do Pai. E o que ele ensinou do Pai, ele ensina a nós. O que ele aprendeu do Pai, ele ensina a nós. Mas para isso nós temos que estar em Yahushua. E não, só que aqui eles falam de estar em Cristo, mas estar em Cristo é estar numa religião ouvindo o líder religioso. Mas estar em Yahushua é você sair do engano da religião e ouvir o pastor que é Yahushua. É diferente. Amigo, eu sei que para a galera um pouco mais antiga é difícil entrar isso, mas vamos lá. Ei, evangélico, irmão evangélico, graça e paz. Deixa eu te dizer uma coisa, meu pastor, acredito me enganaram a vida inteira, me enganaram. Você, amigo, que subiu 200 escadas da penha, te enganaram. Você que estava dando dinheiro para a igreja achando que Deus ia te prosperar porque você estava dando, amigo, Deus está te dando porque... Pera, deixa eu repetir. Você está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para o pastor achando que vai prosperar. Irmão, a gente dá porque já prosperou. Olha só, tem muita gente que dá dinheiro, dízimo na igreja, e que dízimo nunca foi dinheiro, como a gente já viu. Dízimo sempre foi alimentos e animais, a 10ª parte do animal morto, ou alimentos, né? Cereais, né? Era alimentos. E o dízimo era para quem? Amados. A gente já viu isso em outros vídeos, mas eu faço questão de frisar para a pessoa que está assistindo pela primeira vez entenda. O dízimo eram para a tribo de Levi, tá? Eram 12 tribos e que fazia parte da nação de Israel, tá certo? Que era Israel, que era o Judá, que era Israel, que era o meu pai, Jacó, que passou a se chamar Israel, tá certo? Pra gente entender, porque é outro nome, é Yahudá, que é Judá, não, Israel, eu esqueci, Yahudim, acho que é Yahudim, Yahudá é Judá. Mas em todo caso, eu vou falar assim, como foi traduzido pra gente, para entender, tá certo, amados? Olha só o que acontece. Jacó, ele foi chamado Israel.
E Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos se tornaram 12 tribos que se formou a nação de Israel. Tá certo? Dessas 12 tribos, 11 tribos, eles separavam a 10ª parte de alimentos ou de animais para poder dar para a tribo de Levi, que não tinha herança, não tinha terra. Tá certo? E esses dízimos, que eram alimentos e animais, eles eram dados para os sacerdotes distribuir para a tribo de Levi e para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Dízimos era para isso, nunca foi dinheiro. Mas aqui ele fala que Deus, a gente dá o dízimo porque Deus já prosperou. Tem muita gente que dá dízimo na igreja, amados, que deixa de comprar uma comida para dar dízimo na igreja e passa fome. Tem muitos. Tá certo? Por quê? Porque não pode tirar o de Deus porque tá roubando a Deus e vai para o inferno, que eles ensinam isso. Então vocês vejam que tá tudo ao contrário, sendo que a escritura mesmo está dizendo, como a gente viu em Atos 17, 25, que Iarro, ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de alguma coisa. Ele não quer nada de nossas mãos. E ele também não habita em templos físicos. Então, como pode a gente dar dinheiro num templo aqui, ó, e sendo que o verdadeiro Deus não habita aqui? Tá certo? Então, vamos continuar aqui o que ele vai falar. Então, o serviço que ele está falando de servir a Deus é isso, é dar dízimo de oferta. É para isso que eles falam de servir a Deus. Por quê? Porque está dando dízimo de oferta para quem? Para esse Deus aqui, ó. Que está recebendo dízimo de oferta das pessoas. Para a igreja, dando dinheiro para o pastor, achando que vai prosperar. Irmão, a gente dá porque já prosperou. Dando dinheiro para o pastor. Você vê que ele está falando a verdade. Dá dinheiro para o pastor. Aliás, dá dinheiro para o pastor? Não. Peraí. Dá dinheiro para o mercenário que não é pastor, como está escrito na escritura. Porque o único pastor é Yahushua. Dá dinheiro para esse aqui que é mercenário, que não é pastor, da qual as ovelhas não lhe pertencem. Assim que está na escritura. Está bem claro isso na escritura. Veja. Faço questão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? O que se diz pastor, que não é ladrão. Aí aquele continua, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, é ladrão. De quem não são as ovelhas, porque são ladrões, porque estão com as ovelhas que não são dele. Porque a ovelha é de quem? Do bom pastor, que é Yahushua. Então vocês vejam bem. Vê vir o lobo, que é o lobo aqui, é Terron, diabo. E deixa as ovelhas, e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, que é o mercenário, o que não é pastor, o ladrão. O mercenário foge. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então vocês vejam bem, tá? Então aqui ele está falando dá dinheiro para o pastor, não dá dinheiro para o pastor, dá dinheiro para o mercenário, porque esse aqui não é pastor, é mercenário. Você que sobe a escada, meu amigo, para que subir uma escada se Jesus subiu a cruz por você? Então, para que subir a escada se a Yahushua subiu no madeiro por nós? Para que dar dízimos e oferta num templo físico? Isso ele não vai falar. Vocês vejam bem, olha o que ele falou, amados, veja bem. Para defender o dízimo de oferta para enriquecer a ele defende. Então ele diz, você não dá o dízimo para o pastor para ser abençoado, você dá porque você já foi abençoado. Né? Veja bem. Para a igreja, dando dinheiro para o pastor, achando que vai prosperar. Irmão, a gente dá porque já prosperou. Você que sobe a escada, meu amigo, para que subir uma escada se Jesus subiu a cruz por você? Então, para que subir a escada se a Yahushua subiu no madeiro por você?
Para que dar dízimos e oferta no templo físico, onde o Altíssimo não habita e não é servido por mãos de homem, e nem tampouco o Filho entrou em templo feito por mãos humanos, como está escrito em Hebreus 9:24? Sendo que Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dado por nós e ofertado por nós no madeiro. Ah, mas isso ele não vai falar. Sabe por quê? Porque o dízimo e a oferta a pessoa tem que dar. Ele não vai falar que Yahushua foi o último dízimo, porque dízimo significa morte. E Yahushua foi morto no madeiro por nós, sacrificado por nós. Ele não vai dizer que Yahushua se ofereceu, que ele é o sumo sacerdote, que ele próprio se ofereceu como sacrifício, né? Como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, que ele foi andando até o matadouro por nós, como oferta, ofertado por nós. Isso ele não vai falar. Isso ele não vai falar. Aí ele vai falar, por que as pessoas sobem a escada, sendo que Yahushua subiu no madeiro por nós, que ele falou cruz, mas ele morreu no madeiro. Agora ele não vai falar que a pessoa não deve dar dízimo de oferta, por quê? Porque Yahushua foi dizimado e ofertado por nós no madeiro. Isso ele não vai falar. Vamos continuar. Faz sentido ou não faz aqui? A religião diz, sobe a escada. O evangelho diz, Jesus já subiu na cruz. Ué, mas a religião diz, sobe a escada, mas a religião não diz para dar dízimos e oferta no templo físico? A religião não diz para a pessoa tomar a santa ceia, sendo que a ceia é no espírito? Que é o próprio pão, que é Yahushua, que é no espírito? A religião não diz para a pessoa tomar um banho num tanque físico, e sendo que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:21, diz que não é mais o lavar do corpo, mas é na consciência pura perante Yahweh? A religião não diz que a pessoa tem que levar as pessoas para o templo físico, e sendo que Yahushua diz que é para ir a ele, que ele é o caminho? Mas isso ele não vai falar, ele só fala que a religião diz para subir a escada. Mas e a religião aqui que diz para dar dízimos e ofertas, subir montes, jejuar, tudo atos religiosos? Isso aqui ele não vai falar. Então vocês vejam bem. Inclusive já até desceu de lá. Mas a religião confunde as coisas e tenta mostrar que a gente tem o que merece. A religião diz isso. Não. Eu recebo o que Jesus merece. Você vê que é uma hipocrisia, que ele está na religião. E como se o cristianismo não fosse uma religião. Como se o evangélico não fosse uma religião, né? E como que o protestantismo não fosse uma religião, mas é. Você perguntasse para uma pessoa, qual é a sua religião? A pessoa vai falar, eu sou evangélica. Por quê? Porque a religião é evangélica. Você vê que ele está falando da religião, mas na verdade eles praticam atos religiosos. Você vê que esse homem aqui, ele vive na mentira. No engano da religião, na mentira. Por quê? Porque primeiro, ele é mentiroso porque ele não é pastor. Ele está vivendo uma coisa que ele não é. Ele é mercenário, ele não é pastor. Ainda te conversa. Certo? Segundo, porque ele está falando da religião, que a religião ensina uma coisa, mas eles praticam a religião. Você vê que não bate com o que está na escritura. Ele pratica a religião, eles praticam. Todos que estão aqui estão praticando a religião, não estão praticando o que Yahushua ensinou, andando no Espírito do Pai, mas está praticando atos religiosos. Eu estou em Cristo, logo recebo o que Jesus merece. Está em Cristo numa religião, Felipe Faladão? Yahushua não está em religião? Ele não entrou em templo físico feito por homens? Como é que você está em Cristo? Só se for nesse Cristo aí que você prega, porque em Yahushua, quem está em Yahushua, amados, não anda na religião, não está em religião, está fora da religião. Por quê? Porque ele chama os seus para fora. Está bem claro aqui, veja bem. Ele chama os seus para fora, amados, está aqui. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Para fora da onde? Para fora da religião. Da porta larga.
Traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Atrás para fora do engano da religião. Yahushua não está na religião, ele está fora. Ele tira os seus para fora da religião, amados. É assim que está na escritura. Vamos continuar aqui para ver o que é que ele vai falar aqui. Vamos lá. O que Jesus merece? Será que Jesus merece alegria? Então do alto da cabeça à planta dos pés ele te enche de alegria. Será que na cruz Jesus venceu a morte? Então receba vida. Será que ele venceu a depressão? Então receba vida aí na tua mente, na tua saúde mental, na tua alma. Então você vê isso que ele está falando tudo físico, né? Então, o que Jesus merece, né? Que ele está falando de Jesus, Yahushua. Veja, no sistema religioso, Jesus merece o quê? Aí, Jesus tem alegria, então receba alegria. Mas é tudo nessa vida temporal. Ele está falando da vida física, ele não está falando nada do espírito aqui. Então, mas para você receber o que Jesus aqui merece, você tem que ir num templo físico, dar dízimos e ofertas, praticar atos religiosos. Mas o que de fato Yahushua merece? Yahushua merece que nós aceitemos o sacrifício dele, porque ele nos deu o sacrifício dele. E que nós recebamos o sacrifício dele. E Yahushua merece que nós andemos nele, porque ele é o pastor. E o pai deu as ovelhas a Yahushua. Para Yahushua guiar. Então Yahushua nos merece como ovelha, andando nele, no pastoreio dele. Só que esses aqui roubam as ovelhas de Yahushua, que não são deles aqui, porque eles não são pastores, as ovelhas não pertencem a eles. Tá certo? O que Yahushua merece? Que nós andemos nele e pratiquemos o que ele nos ensinou, andando no Espírito do Pai. Mas o que ele vai dizer aqui que Jesus merece? Que Jesus vai dar alegria, mas porque alegria, então receba a alegria de Jesus. Mas qual alegria? Porque a alegria de Yahushua é a nossa força. E essa alegria que Yahushua nos dá, que é a nossa força, que é a própria Yahushua, que é a alegria, que é a nossa força, essa alegria é o quê? Até a gente passar tribulações, ser rejeitados pelo nome dele, mas a gente está na força de Yahushua, que é a alegria, porque ele é a alegria que é a nossa força. Mas aqui é o que? A alegria de quê? De ter as coisas dessa terra. Ele está falando de coisas físicas, não está falando nada do espírito, veja. Alegria? Então do alto da cabeça à planta dos pés ele te enche de alegria. Será que na cruz Jesus venceu a morte? Então receba vida. Será que ele venceu a depressão? Então receba vida aí na tua mente, na tua saúde mental, na tua alma. Diga comigo assim: eu estou em Cristo, então eu não recebo o que eu mereço, recebo o que Jesus merece. Mas o estar em Cristo na religião, a pessoa está praticando atos da religião. Isso é estar em Cristo. E o estar em Yahushua, na escritura, no espírito, é a pessoa sair do físico e andar no espírito, que é Yahushua. Andar no caminho, que é Yahushua. Andando sempre no espírito. É diferente, amados. É diferente. Mas ele aqui está falando do físico. Eu vou te mostrar. Olha lá o texto. Ó. Mas por que Deus está fazendo com ele? Porque é povo deles. Não viu Deus no povo iniquidade. Mas não tem, mas Deus não está vendo? Que tal a gente começar a enxergar as coisas como Deus enxerga e não como a gente enxerga? Talvez se a gente começar a enxergar as coisas como Deus enxerga, a gente vai ver as pessoas na igreja, a gente vai, ao invés de falar, a gente vai celebrar. Porque se Deus não viu uma... Você vê que ele fala, vai ver a pessoa na igreja. Não, vai ver a pessoa que é a igreja, vai ver a pessoa que é o templo, vai ver a pessoa na igreja. Você vê que é tudo físico. Tem nada do espírito aqui. Até agora esse moço não falou nada do espírito. De iniquidade no homem, quem sou eu para ver? Ora, hein? Estou pregando para alguém aqui? Então percebe, Deus não vai abençoar porque a gente faz tudo certinho. Deus já nos abençoou porque Jesus já acertou.
Se você quiser ser abençoado... Então, Yahushua já acertou no madeiro. Então, o que a pessoa está fazendo aqui preso no engano da religião, sendo que foi para a liberdade que Yahushua nos chamou? Yahushua nos libertou. Veja, em Gálatas está escrito isso, amados. Veja bem. Olha o que está escrito aqui em Gálatas. Gálatas 5. 1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, com que Yahushua nos libertou. E não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da religião, que aqui está a servidão. Ele nos libertou da religião, amados. Para a gente viver livres, em liberdade, andando no caminho que é Yahushua, seguindo a Yahushua, permanecendo em Yahushua, andando no Espírito. Mas isso, o Felipe Valadão não vai falar. Lógico que não. Lógico que não. Por quê? Porque ele quer as pessoas presas no engano da religião para continuar recebendo dízimos e ofertas. Porque é esse Deus aqui que recebe dízimos e ofertas. E sendo que o dízimo foi Yahushua, foi o último dízimo e a última oferta dada por nós, no madeiro. Vamos continuar. O problema é teu, amigo. Eu já sou abençoado. Quem mais aqui já é abençoado? Vai ficar tentando ser uma coisa que você já é. Vai ficar tentando ser uma coisa que você é cachorro correndo atrás do rabo. Já ouviu isso? A Trindade fala, cachorro correndo atrás do rabo. E lá tinha um monte de cachorro correndo atrás do rabo. Eu não sei que praga é essa, mas lá tinha muito. A garantia do povo de Deus, da bênção do povo de Deus. Olha que doideira. Qual era a garantia da bênção daquele povo? Pastor Janderson, nosso teólogo. A garantia da bênção daquele povo é o quê? É o sacrifício diário que eles fazem para obter redenção. Faz o sacrifício, oferece o holocausto a Deus, tem a bênção diária. Todo dia tem que fazer isso. O pai tinha que fazer por causa dos filhos. Meu irmão, se o sacrifício de animais fez Deus olhar para aquele povo e dizer, não vejo iniquidade e maldade. Imagina Jesus olhando, o Pai olhando para a gente através de Jesus, um sacrifício vivo. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, meu Deus do céu? Sacrifício eterno. Deus disse, eu vou abençoar o povo. Então, sacrifício, Yahushua foi o sacrifício vivo, e Yahushua foi o sacrifício único, de uma vez por todas. Então, o que a pessoa está fazendo aqui ainda? Se sacrificando? Porque esse aqui também é sacrifício, amados. Sacrifício de você ir no templo físico, de você dar dízimo de oferta, de você fazer jejum físico, esse jejum de ficar sem comer, sendo que o jejum que está na escritura, em Isaías 58, é você repartir o pão com o faminto. É isso que está dizendo, não é para você deixar de comer, mas é você repartir a comida com o faminto. É você vestir o nu, isso é o jejum. Então você vê que isso aqui tudo é sacrifício. Adiantou o sacrifício de Yahushua no madeiro aqui? Isso aqui que eles estão fazendo está negando o sacrifício de Yahushua. Isso é muito sério. Então, eu vou dar aqui uma pausada aqui, tá certo? E vou continuar no próximo vídeo. Deixa eu só botar aqui pra gente voltar aqui. Tá certo, amados? Então, vocês vejam que ele tá falando de sacrifício, mas o sacrifício ele mesmo está negando o sacrifício. Por que ele está negando o sacrifício? Porque as pessoas estão praticando obras da lei, da religião, e sendo que Yahushua nos libertou do jugo da religião. Amados, então, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.